num mundo governado pela força e pelo poder do Império Romano. Sob o reinado de César Augusto, a humanidade ansiava por um sopro de esperança em uma pequena província chamada Judeia. O povo de Israel se apegava a antigas profecias, promessas de um Messias, um libertador que viria para restaurar todas as coisas. Eles esperavam um rei poderoso, um guerreiro, mas o plano de Deus era infinitamente mais surpreendente e humilde. Esta é a história de como o amor divino entrou no mundo, não com barulho de exércitos, mas com o choro silencioso de um bebê. Nossa história, ela começa em Nazaré, uma cidade simples e sem grande importância na Galileia. Lá vivia uma jovem chamada Maria, uma jovem de fé, pura e coração devoto, prometida em casamento a um carpinteiro chamado José, um homem justo e descendente da casa do grande rei Davi. A vida de Maria era comum, tecida com os fios da rotina diária, até o dia em que o céu tocou a terra. O anjo Gabriel, um mensageiro do próprio Deus, apareceu diante dela. A Bíblia nos diz que Maria ficou perturbada com a sua presença e com a sua saudação. Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. O anjo, sentindo seu temor, a acalmou. Não tenhas medo, Maria, encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino não terá fim. A lógica humana não podia compreender tal promessa. Maria, em sua pureza e sinceridade, pergunta: como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo então revela a natureza milagrosa do que estava por vir. O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Para fortalecer sua fé, Gabriel lhe conta sobre sua parenta Isabel, que em sua velhice também havia concebido um filho milagrosamente. E naquele momento, diante do impossível, Maria entrega sua resposta. Uma das declarações de fé mais poderosas já proferidas: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ela disse sim, um sim que mudaria o destino do mundo para sempre. Essa fé inabalável de Maria, essa capacidade de dizer sim a Deus, mesmo diante do impossível, é algo que todos nós buscamos em nossa caminhada diária. É um desejo de fortalecer nosso espírito e nossa conexão com o divino. E pensando nisso, fazemos uma breve pausa em nossa história para uma recomendação especial. Se você, cristão, quer fortificar sua fé e ainda ajudar nossa obra, conheça o livro Café com Jesus. Ele foi pensado para ser um companheiro em sua jornada espiritual. O link está na descrição e no comentário fixado. E agora, voltamos à nossa história, pois essa jornada de fé não era apenas de Maria. Outro coração precisava ser tocado pela mão de Deus para que o plano se completasse, mas havia outro coração a ser convencido. José, um homem bom que amava Maria, quando ele soube da gravidez, seu mundo desabou. A lei era clara e a punição social seria severa. Seu coração estava partido entre a lei, sua reputação e seu amor por ela. A Bíblia diz que, por ser um homem justo e não querendo expô-la, vergonha pública, ele planejou dixá-la secretamente. Imagine as noites sem dormir, a angústia da decisão. Foi então que, em um sonho, a intervenção divina veio para ele também. Um anjo do Senhor lhe apareceu e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ao acordar, José não hesitou. Seu medo se transformou em fé. Ele compreendeu que fazia parte de um plano muito maior. Ele se levantou e fez como um anjo do Senhor lhe ordenara, recebeu Maria como sua esposa, protegendo-a e ao menino que ela carregava. Meses se passaram e então um decreto de Roma mudou seus planos. César Augusto ordenou um censo de todo o império e cada um deveria se registrar em sua cidade de origem. Para José
descendente de Davi. Isso significava uma longa e árdua jornada, de mais de 150 quilômetros, de Nazaré até Belém. A viagem era difícil e perigosa, ainda mais para Maria em seus últimos dias de gravidez. Cada passo era um esforço, cada quilômetro um teste de resistência. Eles não viajavam em direção a um palácio, mas em obediência a uma lei terrena que, sem que soubessem, os conduzia perfeitamente para o cumprimento de uma profecia divina, escrita 700 anos antes. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Ao chegarem em Belém, encontraram uma cidade lotada. O censo havia trazido pessoas de toda a região. Exaustos da viagem, buscaram por um lugar para descansar. Uma estalagem, um quarto, mas todas as portas se fecharam. Não há lugar, era a resposta que ouviam. Que ironia do destino. O rei do universo estava prestes a nascer, e não havia lugar para ele no mundo que ele mesmo criou. Essa frase, não havia lugar, ecoa através dos séculos e nos faz pensar em nossas vidas corridas de hoje. Estamos arranjando um lugar para ele? Estamos preparando o nosso coração para recebê-lo diariamente? Uma forma maravilhosa de fazer isso é separando um momento do dia para reflexão. E, por isso, queremos te lembrar mais uma vez. Se você, cristão, quer fortificar sua fé e ainda ajudar nossa obra, conheça o livro Café com Jesus. É uma ferramenta para nutrir sua alma e começar o dia conectado com Deus. O link está na descrição e no comentário fixado. Apesar das portas fechadas dos homens, o plano de Deus encontrou seu caminho na mais humilde das moradas. Finalmente encontraram abrigo em um lugar destinado a animais. Um estábulo, um lugar simples, sujo, frio, e ali, na mais profunda humildade, longe de qualquer luxo ou conforto, Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o envolveu em panos e o deitou numa manjedoura, um coxo onde os animais comiam. Naquele momento sagrado, o céu silenciou. O Verbo se fez carne. O Deus Todo-Poderoso se tornou um bebê frágil e dependente. Mas o céu não permaneceria em silêncio por muito tempo. Nos campos próximos, pastores vigiavam seus rebanhos durante a noite. Eram homens simples, marginalizados pela sociedade, e foi para eles, os últimos, os esquecidos, que a maior notícia da história foi anunciada primeiro. Uma luz gloriosa rasgou a escuridão da noite. O anjo do Senhor apareceu, e eles se encheram de temor. Mas o anjo disse: Não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, e isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolto em faixas e deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Após a partida dos anjos, os pastores, maravilhados, foram apressadamente a Belém e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Eles se tornaram os primeiros a adorá-lo e os primeiros a espalhar a boa notícia do nascimento do Salvador. A história do nascimento de Jesus é uma história de contrastes. O Rei dos Reis nasce em um estábulo. A maior notícia do mundo é dada a humildes pastores. O poder de Deus se manifesta na fragilidade de um bebê. Essa história nos ensina que Deus age de maneiras que não esperamos. Ele escolhe o humilde para confundir o poderoso. Ele entra em nossa realidade não com pompa, mas na simplicidade do amor. Que esta história nos lembre que a verdadeira esperança muitas vezes nasce nos lugares mais inesperados, e que, assim como não havia lugar para ele na estalagem, possamos sempre abrir espaço em nossos corações para acolher a sua mensagem de paz, amor e salvação. Se esta história tocou o seu coração, deixe o seu amém nos comentários. Inscreva-se no canal para mais histórias que alimentam a alma e compartilhe esta mensagem de esperança.